Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Boa Prosa. Hoje nós vamos falar sobre o momento de brincar, isso, as brincadeiras. Vamos abordar essa temática que é fundamental para a faixa etária das crianças e também importante para o período em que a gente vive. Para discutir esse assunto, eu convidei a Celise, a Fabiola, a Antonielle e a Gabi. Juntos nós vamos trazer alguns exemplos, algumas práticas, a rotina da escola e tudo mais que possa levantar exemplos e mostrar como que o momento de brincar é importante. E para iniciar essa nossa conversa, eu queria trazer uma questão, né? Todo mundo já viveu brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, amarelinha, caracol e infinitas outras. E todas elas, de uma forma ou outra, foram imprescindíveis para o nosso desenvolvimento humano integral, né? E aí eu queria ouvir de vocês como vocês veem que o período em que a gente vive interferiu, de certa forma, no acontecimento e na rotina dessas brincadeiras. Como que o momento de brincar foi interferido por esse momento, sofreu interferências desse momento? Bom, eu acho que todo mundo concorda que a melhor parte da infância é a hora da brincadeira, né? Todo mundo tem na memória o lugar onde brincava, com quem brincava, do que brincava. Então, são momentos carregados de afetividade, acho que na vida de qualquer um. E a criança aprende brincando, a gente sabe disso, né? Por isso faz parte da nossa vida até hoje. E nessa época agora que tá, né, tudo tão difícil, as crianças isoladas em casa, os pais trabalhando dentro de casa, escola dentro de casa, de que maneira a gente pode preservar esse momento tão rico na vida da criança? As próprias crianças acho que ficam se sentindo ameaçadas dentro de casa quando acham que não tem mais esse espaço de brincar. Até então, elas fechavam a porta do quarto e aquele quarto virava um castelo, aquele quarto virava um circo, uma pista de skate, e agora esse quarto é a sala de aula. Então, de que forma que a gente vai garantir para essa criança que ela continua tendo esse espaço, que ela continua tendo esse momento de brincadeira, de ludicidade, de faz de conta, o faz de conta que é tão necessário, através da fantasia que a criança assimila a realidade, tudo que está acontecendo em volta, né? Então a criança ouve tanto na televisão sobre remédios, sobre hospital, sobre vírus, ela vai lá no quarto dela e ela brinca de médico. Ela brinca que é uma enfermeira, ela tenta entender o que está acontecendo no dia a dia dela. Isso tem que ser respeitado com muita seriedade. Só que aí tem as aulas online, aí você tem lição de casa para fazer. De que forma a gente vai dizer para essa criança, não se preocupa, teu espaço de brincar está garantido. Então, de uma forma muito explícita, visual, os pais precisam colocar no dia a dia da criança, na rotina dela, que existe sim esse espaço da brincadeira. Até a hora de não fazer nada, né? A hora de brincar com o irmãozinho, ou com a irmãzinha, ou com os pais, a hora de jogar. Tem que fazer parte daquela grade horária que a criança tem no dia a dia dela, né? A partir de agora. Isso que você traz, Celise, é bem importante, né, do imaginário, porque é a partir da brincadeira, a construção da cultura, da arte, né? E a arte, ela tá em qualquer lugar, ela tá na escola e ela tá na vida. E a vida tá na escola, tá em casa, né? E essa questão da rotina que você traz é bem importante. Queria pontuar a questão do ritmo, né? Tem uma educadora, Juliana Ascar, aqui de Florianópolis, que ela faz uma analogia muito interessante da rotina e do ritmo com a respiração, né? Então, como se a gente inspirasse, fossem as atividades direcionadas, né, em que a gente precisa concentrar, mobilizar ali o nosso corpo, né, para aquela questão. E quando a gente expira, como se fossem as atividades livres, né, em que a criança está presente, ela está inteira, e respeitar esse tempo da criança, né, entender entre o inspirar e expirar, porque se eu só inspiro, uma hora eu explodo, né, e se eu expiro só, uma hora eu também não dou conta,
né? Eu também saturo. Então, esse equilíbrio é muito importante nesse ritmo, né? Queria chamar atenção aí para esse ponto. E aí, né, Gabi, você fala do imaginário. E olha como que isso é importante, porque as brincadeiras mudaram. A gente tem um rol de brincadeiras ali de interação que, além do desenvolvimento motor, contribuem para a socialização das crianças, contribuem para o desenvolvimento físico das crianças. E agora, né, em casa, talvez algumas dessas brincadeiras acabaram ficando comprometidas. E aí essa gama de brincadeiras imaginárias que a Celise coloca é tão importante, e a escola tem um papel tão fundamental em criar esses contextos e esses momentos para facilitar a vivência do imaginário também em casa, né? Porque os ambientes se entrelaçaram. Hoje a minha sala virou a minha sala de estar virou sala de aula, o meu quarto, como a Celise colocou, então a gente tem que marcar muito bem os tempos, os espaços, marcar os tipos de brincadeira que podem ser feitas e que pode contribuir de alguma forma com aqueles desenvolvimentos que aconteciam anteriormente, né? Com certeza, Tiago. É importante a gente reconhecer o brincar como uma linguagem, né? Ele é uma potência pedagógica, didática, avaliativa, mas o brincar livre também, né? O expirar, ele também oportuniza, sobretudo, aprendizagens significativas. E quando você traz a dimensão do imaginário, eu trago a questão do ócio, né? E da criatividade, como eu preciso ter o espaço livre para encontro, né? Comigo mesma, criança, para essa formação integral dela, em todas as dimensões, né? E nessa construção também, né? Nessa dimensão do desenvolvimento e da criatividade, né? Ainda mais em tempos como esse, que a gente está falando, né? De metodologias ativas, da sociedade que a gente está imerso, e os desafios que a gente enfrenta na formação do cidadão crítico, reflexivo, ativo e criativo, né? Eu estava pensando aqui, escutando você, Gabi, o brincar é a expressão mais genuína da criança, né? E aí você traz bem esses aspectos, brincando que ela, naquela representação simbólica ali, ela explora todas as possibilidades que ela conhece dela e as que ela também não conhece, né? E aí que entra o processo de se desenvolver, aí que entra o desenvolver capacidades, né, potencialidades, o solucionar problemas. Então, o brincar oferece, oportuniza para a criança tantas outras formas de se relacionar com o mundo, de se conhecer, de se desenvolver, de desenvolver autonomia, né, que é algo que a gente quer tanto. Então, a criança se conhece na brincadeira, aprende brincando com o outro, né? E o quanto eu li isso, o quanto a gente adulto teme a brincadeira, né? A gente cresceu, eu li algo assim, que a gente cresceu e deixou de brincar. Mas a gente justamente, o fato o deixar de brincar é que nos torna cada vez mais adultos, né? A gente quer ser mais adultos. E quando a gente brinca com a criança, a gente vem com aquele olhar de adulto, a gente quer colocar as regras dentro do nosso mundo simbólico, né? Do nosso de adulto. Então, o quanto deixar um pouco essa fluidez, até a gente tem uma criança dentro da gente, né? A Celise começa com essa conversa, o Tiago começa a nossa boa prosa dizendo isso, quanta lembrança boa de brincar a gente tem. Então, a gente só não se permite adulto, e acho que é por isso que a gente às vezes peca nesse entendimento cultural, social, né, de achar que a brincadeira é perda de tempo, que a brincadeira atrapalha, que a criança tem que estar mais focada, atenciosa, dirigida, né, e eu gostei muito desse teu exemplo do natural, do orgânico, do inspirar e do expirar para manter o ritmo, para manter a harmonia, né, é bem importante pensar isso, com essa analogia para tentar se equilibrar, né? Fabiola, muito importante, né? Ouvindo um pouquinho, né, Celise, a Gabi, você chegou num ponto que me fez lembrar o quanto a visão do adulto ela é importante nesse processo de brincadeira da criança, né? E eu falo tanto o papel da família enquanto do professor.
né, esse professor que está nesse ambiente e que ele vai olhar para as mais diversas situações de brincadeira e ele vai enxergar ali o desenvolvimento da criança. O quanto a gente conhece o nosso aluno olhando, observando a forma de brincar, a forma de se relacionar, né? Como ele se vira nas mais diversas situações lúdicas, ou de linguagem, as cantigas, os jogos, né? Como são importantes nesse período. E aí, quando o professor ele tem esse olhar apurado, né? Ele tem esse olhar capacitado para que ele enxergue em todo esse universo lúdico da criança tantas características e tantas situações de aprendizagem. E aí ele traz para a sala de aula, né? Quando eu penso ali, hoje eu estou como coordenadora na educação infantil e anos iniciais, e em uma reunião nós falávamos isso. Infelizmente ainda se tem uma visão de que o lúdico ele é muito forte na educação infantil. E adentrando ali aos anos iniciais, ao Fundo 1, isso deve ir se diminuindo, né? Isso não é mais uma característica, isso é um erro, né? Isso é um erro muito triste. A criança que brinca, a criança que se desenvolve, a criança que está permeada por um universo lúdico, essa criança ela desenvolve habilidades que sim, vai subsidiar toda a sua vida aí acadêmica, sua vida de estudante, né? Lhe traz, sobretudo ali as crianças, então, de primeiro ano, em processo de alfabetização, o quanto esse repertório linguístico é favorecido pelo meio lúdico, né? Das cantigas, na elaboração dos textos, nas rimas, nas brincadeiras de roda. Então, é bem importante pensarmos também nesse papel desse adulto brincante, né? Seja ele o professor, seja ele um membro da família, o quanto ele contribui para que essa criança brinque. E brinque, né? No caso do professor, muitas vezes ali com uma intencionalidade, mas pensando aí nesse aspecto familiar, o quanto a família pode contribuir também para essa ludicidade. E pensando nesse momento, Tony, acho que também é o nosso papel mostrar para as famílias que tudo bem, é importante a criança estar logada no computador, é aula online, é lição de casa, a demanda escolar está difícil dentro de casa, porque os pais não são professores, são pais, né? É o papel, a função, por mais que eles possam trabalhar com educação, não é a função deles ali naquele momento em casa. E eu tenho percebido uma demanda bem grande assim das famílias, no sentido de ser uma preocupação mesmo. É uma preocupação genuína, é importante, é positivo. Mas tem crianças que estão sinalizando, através até de um comportamento de recusa, de participar das aulas online, ou então participam da aula, mas não querem fazer a lição, justamente por conta do que a gente estava falando antes, tem que retomar com eles. Então, vamos colocar no calendário esse teu tempinho de brincar, é importante, vamos fazer uma tabelinha, escolhe a cor que você gosta e coloca lá qual é o horário do dia que a gente vai jogar junto. Todo mundo da família vai jogar, então coloca lá na tabelinha da criança. Aquilo garante para ela o respeito desse momento da brincadeira, do momento de estar mais livre, de ser mais criativo. A criança, quando está brincando, ela está trabalhando os processos mentais superiores, está trabalhando memória, atenção, negociação, né, com o outro, tomada de decisões, até videogame. A criança, quando está jogando videogame, ela tem que ter estratégia. Então, eu acho que a seriedade da brincadeira tem que ser retomada nesse momento também, apesar de entender a preocupação das famílias. A gente vai pontuando muito isso nas reuniões individuais, inclusive, mostrando que esses dois momentos têm que estar equilibrados, né? Nem tanto um, nem tanto o outro. O momento de estudar, o momento de brincar, o momento da família. A gente pede, inclusive, que as famílias coloquem aí nessa grade horária, horário que eles vão ficar, sei lá, jogar um jogo, ou ler um livrinho, ou assistir uma televisão, para a criança ter essa garantia visual
de que aqueles momentos vão acontecer e que a escola não está invadindo esse espaço sagrado que é a casa dela. Eu acho bem importante quando a Antonielli traz, né, a questão do papel do adulto e a Celise traz o papel da escola, né? Queria reforçar o papel do currículo, nosso compromisso com o brincar enquanto direito, né? Aproveitar e falar um pouquinho aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 30 anos, e a dimensão do brincar como um direito, né? Seja em casa, seja na escola, novamente reforçando, né, a dimensão da própria construção da cultura, do desenvolvimento do ser integral, né, em sociedade. E queria fazer esse destaque. E, sobretudo, essa preocupação, né, Celise, quando você traz o olhar da família, com essa preocupação com o processo de aprendizagem e claro, uma preocupação, né, ali genuína, mas que muitas vezes não traduz a complexidade desse desenvolvimento, desse tempo dessa criança, né, que é necessário. E, sobretudo, na dimensão da alfabetização, né? Percebo muito nós nessa dimensão de propormos atividades lúdicas, com brincadeiras, né? Então, de primeiro ao quinto, né? O brincar sustenta em nosso currículo de educação integral em tempo integral. Mas, sobretudo, nas nossas propostas atuais, então, trazer aí a dimensão da alfabetização com o jogo, com a brincadeira, com o cotidiano, né? Transformando aí as vivências em conhecimento, em experiências significativas, a preocupação da família, né, dos responsáveis, mas e a dimensão do aprendizado, né, e a dimensão da alfabetização. E aí a gente rememora, né, toda a nossa concepção de alfabetização, de letramento, de leitura de mundo e vai construindo junto com a família a importância desse brincar, né, em todos esses espaços. Bom, então, era só para trazer o exemplo do que a Gabi colocou, da questão do estatuto e do direito de brincar, da importância, né? Às vezes, eu me vejo na condição de pai, e às vezes o meu filho exige tanto essa atenção, né, para brincar, para um momento em que eu esteja com ele, conectado, ouvindo aquilo que ele traz de exemplo, ouvindo aquilo que ele traz de roteiro para a gente seguir, mesmo que seja algo mais descomprometido. E aí a rotina, as demandas, as entregas, o trabalho, os telefonemas continuam acontecendo e a gente tem muita dificuldade de cavar esses pequenos momentos na nossa rotina, né? E aí eu queria trazer para vocês essa pergunta de como vocês veem a importância, né, da família buscar intervalos na rotina diária para estar com a criança, para brincar com a criança, para ouvir a criança. Eu posso até dar uma sugestão de um trabalho que eu tomei conhecimento, que eu participei à distância, assim, que propõe, e as famílias podem até achar meio estranho, mas é uma proposta de fazer um contrato com a criança de um tempo de disponibilidade da mãe ou do pai na semana para brincar com a criança, mas tem algumas regras. Então, é assim, esse contrato, obrigatoriamente, ele tem que ser cumprido. Então, se eu fiz esse contrato com o meu filho de 6 anos, é com ele aquele momento. Depois, com o meu filho de 9, vai ser um outro momento. Nesse contrato, eu combino com a criança que 2 vezes por semana, por 20 minutos, por exemplo, hipotético, certo? Eu vou ficar só com ele. E a criança é quem vai propor, ela vai ser a protagonista, ela é quem vai propor a brincadeira que a gente vai fazer. E eu tenho que aceitar essa brincadeira. Todo aquele controle parental que a gente tem vai por água abaixo nesse momento. Esse é um combinado, esse é um contrato, tem que cumprir. Então, a criança vai dar vazão à criatividade dela. Se ela quiser que a mãe ou o pai, naquele momento, agora a gente vai ser pirata, agora a gente vai ser cachorro, agora a gente vai jogar futebol de bolinha de papel, enfim. A criança vai ser a dona da brincadeira, literalmente. E a gente vai ter que colocar freio no nosso controle, na vontade de dizer, mas e se a gente fizesse desse jeito? Não, não pode. Qual é a importância disso? A importância disso é justamente a criança por algum momento, ser protagonista, ser líder, ser dona do tempo dela.
ser dona das ações dela. E para isso ela está contando com uma mãe, com um pai, que vão ser super parceiros nesse momento. E faz uma grande diferença quando os pais estão, né, no controle, quando estão mandando, quando estão dirigindo, por mais que seja uma brincadeira, às vezes é dirigida, né, pelo adulto, naquele momento, como a Gabi falou, a criança está livre. Ela está livre para se expressar, ela está livre para mostrar para aquele adulto qual é a percepção que ela tem do mundo, qual é a percepção que ela tem das relações, qual é a fantasia que ela está querendo colocar naquele momento para entender coisas que estão acontecendo com ela no dia a dia. Só que esse contrato ele é muito sério. Se for combinado 2 vezes na semana, tem que cumprir aquelas 2 vezes na semana. Porque senão, qual é a mensagem que a gente vai passar para essa criança? Poxa, fizeram um combinado comigo e não estão cumprindo? Ah, então é a hora do jornal, bem naquela hora, então vamos combinar um horário que não é a hora do jornal. Parece besteira, mas faz toda a diferença. E aí, Celise, muito importante, né, ouvindo essa sua fala, o quanto se conhece dessa criança nesse momento, né? Quando eu penso aí nessa família que se propõe a fazer esse contrato, né, um contrato, mas o quanto eu aprendo do meu filho, porque a criança, quando brinca, ela está despida, né? É a sua essência que está ali. Eu falo que a criança, ela não brinca, ela se constrói. Quando a gente pensa aí, estudando um pouquinho, né, da neuropsicologia, o quanto a função cerebral até os 7 anos, ela precisa disso, ela precisa desse universo temático, lúdico, muito da ilusão, e quando o adulto que convive com essa criança, nesse caso, essa família, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo, né, de isolamento social. Então, essa criança, provavelmente, ela está sofrendo do jeitinho dela, mas está. Porque do nada, né, foi tirado a interação, foi tirado os amigos da escola, os momentos em que a escola já dispunha ali dos espaços de brincadeira, isso de repente sumiu, né, e de uma forma bem abrupta até. Quando eu tenho essa criança em casa agora, com essa escola também que chegou em casa, o quanto é importante, aí volta ali no que a Gabi nos traz em relação ao ECA, essa criança ela tem por direito, ela tem que ter esse momento de brincar livre, ela tem esse momento em que ela vai ser criança, né? Ela vai brincar do que ela quiser, vai fazer o que ela quiser. Em algum momento, né, a Fabiola até já nos trouxe essa questão também, e o quanto isso é enriquecedor no âmbito familiar. Eu estreito laços, eu vou verificar características no meu filho, na minha filha, que até então eram desconhecidas, e quando eu observo, não com olhar, né, de é certo, é errado, ela está brincando assim, mas pelo simples olhar de observar o tanto que a criança consegue nos dizer quem ela é nessas situações brincantes em família, e o quanto isso vai ser repertório ao longo da vida, né? Quando eu penso que hoje, enquanto adultos, o quanto precisamos dessa criança ainda, quando eu estou ali de frente a um desafio, a uma resolução de problema, as situações internas minhas, aquela criança que fui, né, aquela vivência afetiva, aquela recordação daqueles momentos em que era eu, estava brincando, me desenvolvendo, e o quanto eu tinha esse olhar ali da família, isso subsidia, né, todo o nosso emocional ao longo da nossa vida. Eu acho que a sua fala, Antonielli, ela me desperta no sentido de que não dá para falar de brincar sem a gente falar de infância, né? Então, o que a gente considera, como a gente encara essa criança, né? Como ator, como sujeito social, histórico, né? Sujeito de direitos, aí que estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a importância do protagonismo, né? Nesse sentido. Eu queria trazer um exemplo curioso, de uma experiência, de uma atividade que foi encaminhada agora, remotamente, nós trabalhamos com linguagem no currículo integral,
E na nossa linguagem consciências, atrelada aí à área da natureza, ciências, foi solicitado então que a criança elaborasse um jogo, né, de 1º ao 5º anos, elaborar um jogo que é do conteúdo que mais chamou a atenção, né, de uma forma do brincar, traduzir aí o entendimento, a vivência na mobilização dos conceitos científicos, mas a partir da curiosidade, da imaginação. E nós recebemos um feedback da família, um áudio da mãe muito incomodada, que não foram as regras, o tema, os prazos, todas as orientações necessárias e que ela estava um pouco perdida na realização ali da atividade, né? E como foi importante acolher e mostrar que essa seria uma oportunidade da imaginação, da criatividade, que aquele era o momento dela, né? Desse educando, dessa educanda, colocar em prática e colocar, sistematizar ali as suas ideias, envolvendo a família nesse processo, né? Então foi bem curioso ali essa desconstrução junto com a família, e depois o feedback de como foi importante essa experiência junto com a educanda, né, da confecção do jogo, quanto oportunizou essa ampliação de repertório mesmo, né? E eu acho bonito ouvir vocês falando, porque a gente às vezes escuta, né, que a escola tem que estudar livro, material, roteiro, repertório, currículo, e que não é para brincar, brinca em casa, a hora que estiver em casa vai brincar. E aí traz o quanto, na fala de vocês, assim, o quanto que o brincar é muito importante e está totalmente atrelado aos processos de desenvolvimento, né? O como se desenvolve. Inclusive, a Gabi falou uma questão ali, que daí eu fiquei pensando, né? A gente fala tanto que nos anos finais, quando essa criança fica adolescente e ela começa a definir as suas tribos, e aí as suas tribos, a sua identidade, o pessoal que ela vai andar, veja que desde a brincadeira, na infância, a gente já começa a ter essas predileções e formar pequenas tribos, pequenas identidades ali, ou identidades muito cheias de metamorfose, que mudam muito ainda, né? Mas que são importantíssimas e que demonstram as características da criança, né? Acho muito interessante essa fala, como foi encaminhando. Tiago, você falou dos maiores, né? Me lembrou da época que eu trabalhava com as crianças do integral na escola. Era um integral facultativo, né? Não era dentro do currículo, então eram atividades complementares, eram oficinas, a gente tinha oficina de construção de brinquedos, enfim. E era muito comum a gente fazer banho de mangueira com as crianças. Aqui em Curitiba é difícil, né? Tinha que aproveitar o dia que aparecia sol. Eles passavam o dia inteiro na escola, então eles tinham algumas prerrogativas, né? Eles andavam descalço, eles podiam comer, sei lá, na hora que estavam fazendo lição, enfim, eles tinham o banho de mangueira. Mas eu fazia com os menores, do Fundamental 1. Mas eu também tinha os maiores do Fundamental 2, que em um momento do dia ficavam junto com os menores. Eles compartilhavam algumas oficinas e trocavam experiências. E teve uma vez que eu pensei em propor para eles, os maiores, né, de 6º, 7º, 8º e 9º, para fazer o banho de mangueira. Aí conversei com outro professor, Tiago, também, que trabalhava comigo. Falei, Tiago, vamos propor para esses adolescentes participarem do banho de mangueira. Será que eles vão ter vergonha, vão achar que sei lá, não vão gostar da ideia, vão achar que é coisa de criança, né? Acho bobeira. Propor, bobeira, não vamos propor. A gente pensou, bom, o máximo que vai acontecer é eles dizerem não, a gente não quer participar, e aí a gente programa outra brincadeira. Olha, quando a gente falou para eles que eles iam fazer banho de mangueira, ter o banho de mangueira, eles ficaram numa alegria que eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Ficaram de bermuda, aí no dia do banho de mangueira, alguns esqueceram toalha ou esqueceram uma bermuda que iam levar, eles entraram embaixo da água com a roupa que eles estavam, eles não estavam nem aí, aproveitaram como se tivessem 5, 6 anos de idade, porque a Tônia até estava falando, né, quem agora, quando é adulto, ainda não lembra, não sente falta. Se esses adolescentes que são tão envergonhados, né, porque tem muito disso nessa idade, né, tão envergonhados, né, eles têm que manter uma postura, assim, uma reputação, né,
né, perante os menores, né, afinal eles são exemplo e tal. Que nada, foi tudo por água abaixo, todo mundo virou criança junto, foi tudo divertido, ficaram molhados, ficou frio depois, não fazia mal. Foi uma experiência, assim, muito gostosa. Então, acho que a gente não pode sonegar esses momentos de encantamento, porque se a gente pensar em brincar vem do latim, do vincere, que é encantar, que é seduzir, que é prender. O que tem mais sedutor do que brincar de mangueira dentro da escola, tomar banho de mangueira dentro da escola e ninguém reclamar, ninguém dizer que está errado, pelo contrário, né? Então, foi uma experiência muito legal, só queria compartilhar com vocês. A palavra seria libertador. Eu acho que aqui tem uma ótima sugestão, veja, fiquei pensando enquanto você estava falando, a gente poderia realmente começar a trazer algo mais, assim, disruptivo para essas rotinas. Pegar um ensino médio e pedir para fazer o dia do brinquedo, organizar com as famílias um momento, assim, de ludicidade ou de uma outra vivência meio que descomprometida, mesmo nesse período de tempo remoto, a gente tem tantas possibilidades, né? Eu fico me imaginando, chegando no ensino médio e a minha professora dizendo, amanhã vai ser dia do brinquedo, escolha o seu melhor brinquedo e traga para a escola. Então, Tiago, mas a festa junina, você não enxerga a festa junina como uma grande brincadeira para todos eles na escola, sim, sabe? Isso eu falo até professores e até os estudantes do ensino médio, os maiores. Claro, tem uns que entram em conflito, mas o criar um personagem, né, o se trajar, o se transformar no outro personagem, a quadrilha invertida que eles gostam de brincar, a dramatização do casamento caipira. Um exemplo que me veio enquanto você falava e o quanto a gente envolve a escola inteira, o quanto é prazeroso, o quanto a gente reproduziu agora nesse momento em casa, né? Eu vivi momentos de festa junina em casa com a família, porque tem muitos aniversários com a família e compartilhando. Então, a brincadeira e essa palavra, essa relação com o prazer, né, Celise? Genial, né? Brincar é isso mesmo. Se não envolve prazer, se não envolve formalidade. E se é formalidade, ela perde o encanto. Quando você falou, Thiago, de fazer propostas inusitadas, a gente esteve na escola um tempo atrás, nós trocamos o espaço físico dos alunos. Então, os maiores tiveram aula onde era o lugar dos menores e vice-versa. Aí fiquei pensando, você já pensou, professora da educação infantil vai dar aula para os grandes, o dos grandes vai dar aula para os pequenininhos? Seria extremamente inusitado, eu acho que ia trazer experiências muito legais. E vou te dizer que é muito marcado o quanto que os momentos de brincar e de relacionamento vão se perdendo ao passo que essas crianças vão crescendo. Porque eu pegaria uma criança lá do infantil que brinca o tempo todo e que se relaciona muito bem e colocaria em cadeirinhas isoladas, né? Então, veja, promoveria ótimas reflexões. E aí, acho que Thiago, na semana que vem, no virtual mesmo, a Semana do Cabelo Maluco envolvendo os pais. muito legal ouvindo vocês falando, e vem, né, na memória, aqui no colégio eu tenho ali no meu segmento a educação infantil e os anos iniciais, e é muito divertido quando a gente acompanha a entrada da criança na escola na educação infantil, em algum momento, né, passam ali para os anos iniciais. Eu me lembro de uma situação bem cômica, de um aluno que, pelo espaço físico da escola, o nosso anos iniciais fica no piso superior, a educação infantil embaixo. E ele subindo ali a escada, era um aluno do 3º ano, e me reencontrou, me olhou ali e falou, oi, tia Antonielli. Aí, posso passar por esse corredor, que é o da educação infantil? Aí ele passou assim e disse a seguinte frase, nossa, vivi bons momentos aqui. E eu achei uma graça, né? E como é essa questão, quando você fala, olha como isso aos poucos vai se perdendo, né? Esse encantamento ali na etimologia da palavra que nos traz a Celise, o encantamento é para a vida, né? Para a vida inteira. Todas as situações que estamos muito envolvidos, primeiro houve o encantamento, né? Houve uma conquista. E como a escola é esse espaço
né? Hoje assim, permeando pelos os dois segmentos da educação infantil, infelizmente ainda detecto essa perca ao longo do tempo. É como se na educação infantil mesmo fosse o momento da brincadeira, e isso não se torna tão importante ao longo dos anos iniciais, e pensando então lá no ensino médio, né? E como a gente tem que revisitar esse caminho a todo momento, isso é saudável, né? Isso é muito salutar. Lembrar, como esse aluno disse, olha, vivi bons momentos aqui. Isso me encantou na hora, eu lembro que eu dei um abraço, assim, eu falei, era bom? Ele, eu tinha eu lembro até do cheiro e das brincadeiras. Então, isso é um resultado, né, que eu falo, dessa aprendizagem, desse lúdico que valeu tão a pena que, olha, a criança ainda externar isso. Bons tempos aqueles, né? Bom, pessoal, então a gente vai se encaminhando para o fim. Veja como que o fato de se imaginar tomando banho de mangueira na escola, fazendo cabelo maluco, já deixou todo mundo mais, né, com prazer, com a felicidade, que é meio aquilo que a Celise trouxe. Mas, infelizmente, né, a gente vai encerrando esse nosso bate-papo. Eu queria agradecer o tempo de vocês, a dedicação e o cuidado que vocês tiveram para abordar esse tema, para falar um pouquinho sobre a importância desse assunto. E aí fica o convite para um próximo episódio, para um outro bate-papo, um outro café da tarde que a gente possa fazer e ressuscitar esse assunto, trazendo à tona de novo novos exemplos, tá bom? Agradeço a todos vocês, agradeço o pessoal que acompanhou até aqui e um abraço, até mais.